Pessoal, namastê, muita paz a todos, sejam sempre bem-vindos aqui em nosso espaço. É com grande prazer que a gente organiza esses encontros espiritualistas, né? Onde a gente pode focar com profundidade certos temas e falar abertamente certas coisas que aí fora não dá para conversar, ok? De certa maneira, ok? Ok, então vamos lá. O tema que nós vamos abordar hoje é o seguinte: é como o comando superior da Terra, tá? Como ele cria a mudança planetária, como ele realiza uma mudança planetária, principalmente encarnando pessoas especiais em locais especiais e com condições especiais. Tá ok? Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência que todo o processo evolucionário de um planeta, de uma superfície planetária, é controlada pelo alto. Tá ok? Isso vai responder um monte de perguntas que as pessoas fazem para mim, fazem na internet, principalmente relacionado ao ET mal. Ah, Lécio, existe ET mal? Porque as pessoas têm aquela visão de que existe um planeta, né, distante, que avançou científico e tecnologicamente a ponto de fazer viagens interestelares, mas não evoluiu espiritualmente. Tá? Ou seja, as pessoas ainda ficam com a mente hollywoodiana, certo? Hollywood gosta de fazer esse tipo de filminho, né? Se você vê o sci-fi, então, o sci-fi hoje em dia tem um monte de porcaria de filminhos, de viagem espacial para baixo, o ser humano mesmo idiota de sempre, né? Só as naves evoluíram e a tecnologia evoluiu, mas o homem continua o mesmo idiota de sempre. Não é verdade? É diferente um pouco, por exemplo, o Jornada nas Estrelas já é mais legal, porque o Jornada nas Estrelas, eles não mostram a parte espiritual, não tem. Mas, no entanto, o homem evoluiu bastante, consciencialmente, tem uma certa consciência, a relação com os ETs, a relação com outras, né, realidades se tornaram muito claras para eles. Tem uma outra visão. É interessante você ver Jornada nas Estrelas, uma época que não tem disputa mais por dinheiro no planeta, não existe mais dinheiro no planeta. Tá? Existe uma série de avanços conquistados pela civilização, mas você vê que a civilização nesses filmes, devido ao roteirista, devido ao próprio escritor, ele não tem a mínima noção de uma outra realidade espiritual. E eu quero, com este seminário para vocês, esclarecer exatamente isso, como ocorrem as evoluções planetárias, como as evoluções de superfície acontecem, né? E por que todo indivíduo encarnado tem que morrer? É isso que precisa ficar bem claro em nossa consciência. Que se a vida fosse realmente projetada para ser eterna, no plano físico ninguém morria, não é? As regras seriam eternas para todos nós. Mas a gente vai perceber que a coisa está no espírito. A essência está na parte espiritual. Então a gente vai ter que pensar da seguinte forma sempre, que é a base do meu trabalho, que é o projeto Terra. Então nós temos que encarar que todo planeta, né, é um projeto planetário. Os planetas, eles possuem então várias superfícies, como eu sempre coloco. Essas superfícies são materiais, elas não têm nada de outra dimensão, nada disso. Essas coisas são tipicamente reais e materiais. Só que essa matéria é uma matéria extremamente densa, é onde nós estamos. E somos feitos deste material, o corpo físico é feito desse material, dessa densidade da superfície de planetas. Mas os planetas possuem outro tipo de matéria agregada a ele astrofisicamente, e que vai consistir outras superfícies. São matérias muito mais sutis em termos de densidade, em termos de massa, e que vão formando outras superfícies. Ok? Essa matéria
ela tem um limite, ela acaba e forma uma superfície. Essa matéria, ela também acaba e forma uma outra superfície, e assim por diante. Essa é uma lei astrofísica. Todos os planetas na galáxia funcionam assim. Essa matéria é uma matéria que existe no universo inteiro. Só que a nossa física não detectou essa matéria até hoje. Certo? Você vê, o Hubble estuda galáxias a milhões de anos-luz de distância, até bilhões, e não enxerga toda uma sociedade existindo, né? Todas as cidades avançadas, tudo aqui em cima de nós, aqui, né? Feita de uma outra matéria. Entendeu? Então, é um mito. Para que a gente possa conversar, nós temos que mudar toda a visão biológica da natureza humana. A visão biológica, a visão científica, a visão darwinista, é que a vida começou aonde? Por acaso. Olha, um puta de um acaso, na superfície de planetas com condições especiais para que a vida se mantivesse por acaso. E por acaso a vida foi evoluindo, por acaso os seres dos mares resolveram ir para a Terra, por acaso, em determinada época, eles resolveram sair voando. Tudo por acaso. Ok? Esse por acaso, cara, não tem nada de científico. Não existe nada de científico. A gente quebra as teorias darwinistas usando a teoria da física que a gente chama de as leis da termodinâmica, principalmente a lei da entropia. Todos os sistemas na natureza, eles tendem ao estado de mínima energia. Isso é a lei da entropia. Certo? O que significa isso? Se eu soltar esse giz aqui, qual a probabilidade dele depois da queda? Então, o sistema vai tentar se organizar no estado de mínima energia. E o estado de mínima energia, vocês vão ver que é a dispersão máxima. Ele vai fazer assim, ele quebra. Qual que é a probabilidade de eu pegar esses 3 Gs, jogar, e lá embaixo ele virar um G só? Vocês entenderam ou não? Então, qual que é a probabilidade da natureza pegar um monte de átomo que está aí e formar algo organizado? Formar uma célula. Vocês estão entendendo? Que vai trabalhar, que vai funcionar. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Jogar um X, esses pedaços aqui, e acreditar que ele vai virar um giz. Uma peça só. Então, na natureza, todos os estados tendem a desagregar. O que acontece depois que um corpo humano morre? Larga ele lá no túmulo. O que acontece? Ele não se esfarela todo, se degrega todo, apodrece, papapá. Isso é entropia. O sistema não tem mais uma força que organiza ele. Então o que acontece? Ele vai para o sistema natural, a lei natural vai reagir ali. Então, antes existia uma coisa antinatural que mantinha um sistema físico. E para manter um sistema físico organizado, você precisa gastar energia. Olha a regra. Você precisa gastar energia. Então a natureza sozinha não ia fazer a vida. Não ia fazer a vida biológica se não tivesse uma intervenção de uma inteligência que produz um carro, por exemplo. Um carro é um sistema organizado, mas para ele funcionar ele precisa gastar energia. Ele não anda. Não faz o que você quer. Então, primeiro ponto importante da nossa teoria. Primeiro ponto importantíssimo da nossa teoria. A vida não se origina nos planos materiais do universo. Nos planos materiais mais densos, né? Vamos entender isso, porque eu chamo, para mim tudo é material, tá? Tudo é matéria. E não é outra dimensão, está tudo acontecendo aqui, nesse 3D, nesse espaço X, Y, Z. Vocês estão entendendo? Nós vamos partir do seguinte princípio, que tudo que existe numa superfície física é projetado e implantado por inteligências que habitam esses outros níveis do universo.
Existe um nível que a gente chama de superior, que é o nível maior, vamos supor aqui em cima, onde está o comando planetário. As inteligências mais avançadas que vão coordenar todo um projeto que seria instalado no planeta. Então nós temos que entender que existe vida em todos esses lugares, em todas essas superfícies. Vida, super organizado. E são essas inteligências que resolvem implantar todas as formas de vida que existem na superfície de planetas. Logo, se existir na galáxia ou em outras galáxias um outro planeta lá distante, o planeta X, na qual as inteligências avançadas resolveram também montar um projeto planetário, porque tem planetas que estão lá, não tem projeto planetário neles. Ele é um planeta morto. Caso de Marte. Marte na superfície não tem nada. Então você vai ter também, como é uma lei astrofísica, né? Você tem todos os planos ali, ok? Ao redor do planeta. Igualzinho, né? E você vai ter os comandos. Aí, quando a gente começar a entender isso aí, a gente vai começar a entender como é que funciona tudo, tá? Então, o comando planetário desse planeta X aqui. Então, vida, 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 e eles resolvem implantar formas de vida na superfície deste mundo. Ok? Para vocês acabar essa história de Anunnaki, essa história de Nibiru, essa história que veio os caras de outro planeta, criaram a raça humana para minerar ouro. Já ouviram isso? Hã? Que é a teoria do Zacarias 7, do 12º planeta, a história de Nibiru e os Anunnaki. Na internet está cheio disso aí, essas discussões. Qual é o grande erro? A interpretação 100% material da origem da espécie humana. Certo? Você achar que saiu uns caras lá de uns outros planetas, puta planeta imperialista, ainda quando eles falam que tem o rei Enki, que tem não sei quem, que tem que os nefilins, os gigantes. Aí vem para a Terra, né, com o único objetivo de minerar ouro, como se eles não tivessem tecnologia para produzir ouro em laboratório. Um cara que viaja interespacialmente, interestelarmente, já desenvolveu uma tecnologia suficiente para fabricar diamante, ouro, qualquer coisa em laboratório. Não precisa explorar, minerar, nada. A Enterprise resolveu esse problema, né? A Enterprise materializa ouro que quer, qualquer substância, no sintetizador de matéria de lá. Pá, tá lá. Entendeu? Não tem problema. Então, é interessante que você pega uma Enterprise ela fala de 200 anos à nossa frente, da nossa época. A Enterprise, The Next Generation, né, ela tá comentando assim, ano de 2270. Você entendeu? Essa época. E o que eles conquistaram nesses 200 anos de tecnologia, né? Entendeu? Eles fizeram uma coisa maravilhosa. A Enterprise, por exemplo, quando ela vai para o espaço, ela não leva plantação, semente, saco de feijão, comida, carne, vaca. Não tem nada disso. Sabe aquelas viagens espaciais antigas que a gente bolava na década de 70, que tinha que levar tudo, que tinha que plantar no espaço, fazer todas aquelas colônias, né? Levar comida, plantar, acabou, isso aí já era. A ciência avançou tanto que não precisa ficar levando plantar semente no espaço. De jeito nenhum. Entendeu? Então por isso que houve uma modificação muito grande na Terra. Porque a produção de alimento não se planta mais, você não planta nada. Não precisa plantar mais nada. Produz tudo em laboratório com conversão de energia em matéria. O que você quiser. Né? Então, é interessante que a Enterprise ela tem 1.200 tripulantes lá na ficha dela. Para sustentar 1.200 negros viajando no espaço, quanto que não vão comer, quanta água não vão beber, quem vai cozinhar para todo mundo, né? Quanto de comida isso não movimentaria, de roupagem, quem lava roupa, quem papapá. Enterprise não se lava roupa, sabia disso? Hã? Não se lava roupa na Enterprise. Usou, sujou, joga fora.
Tudo vem do núcleo de antimatéria da Enterprise. A energia pura é igual a mc². A energia pura, da energia você faz tudo o que você quiser, tudo que você precisa materialmente. Tudo. Computador, tá lá a matriz, ele sintetiza o seu uniforme, já sai na sua medida, pá, usa, pá. E não precisa nem apertar botão. A Enterprise você não aperta botão, sabia? A Enterprise você fala com o computador. Fala, olha, eu quero uma roupa assim, assim, assado, computador, ok, pode deixar. Ou seja, tem certas coisas que o computador só faz reconhecendo a voz do comandante. Então, não adianta você mandar o computador e falar, ó, quero uma bomba, tal, assim, assim. Não, ele fala, não, só autorizado pode pedir esse tipo de coisa. Né? Que aí tem os códigos de segurança, tal, né? O computador coordena a nave, mas quem manda é quem controla. Por isso que eu estou falando isso, porque tem um comando, tudo tem um comando para funcionar. Tudo para funcionar tem um comando. Ok? Então, né? Olha, a primeira lei nossa aqui, a vida não se origina nos planos materiais. Né? Tudo o que materializa-se no plano físico foi planejado pelo plano superior. Então veja bem, existe um porquê na Terra há 8.000 anos atrás, né? A nossa civilização era na Idade da Pedra. Quanto tempo a nossa civilização ficou nesse mesmo estágio de Idade da Pedra? Hã? Cara, o mundo só começa a se transformar, presta atenção, o mundo só se começa a se transformar nos últimos 500 anos. Vocês entendem o que eu quero dizer ou não? Só nos últimos 500 anos. Então, se a gente for fazer uma análise da linha do tempo, então essas regras aqui você tem que guardar na cabeça, hein? Se a gente for analisar a linha do tempo, né, eu já vou chegar no ponto crucial da nossa palestra de hoje, que é a reencarnação dos mestres tibetanos aqui. Certo? Então, nós temos o tempo hoje, aqui, né? E nós temos lá o ano zero. Segue lá para trás, no nosso calendário cristão. Ó, lá atrás, sem contar Atlântida, tá? Não vamos falar Atlântida, tá? A nossa civilização atual. Na época de Cristo, como é que era? Tinha alguma tecnologia? Tinha eletrônica? Tinha eletricidade? O mundo era rural. As cidades eram muito pequenas. E o Império Romano, você vê, né? Aqui no ano zero nós temos o grande Império Romano, a grande expansão do Império Romano, né? E que tecnologia eles tinham? Nenhuma. Em termos de tecnologia moderna, eletricidade, eletrônica, nada. A única tecnologia que dava para fazer com que os caras tinham na época, né? Com o material que eles tinham. Você está entendendo? Eles tinham sorte. Roma, por exemplo, tinha sorte pra caramba, que ele tinha uma cinza vulcânica lá que saía dos vulcões, que era um cimento do cacete, cara, né? Senão eles não conseguiam fazer nada daquelas construções que ele fazia lá. Era um cimento natural, né? Endurecia, ficava um concreto de hoje, cara. Uma beleza. Hoje, para fazer cimento é duro, você tem que ter uma fornalha grande, tem que ter um puta trabalho para você produzir um cimento. Tal. Então, e vai ficar. Pega o ano 1000 na história aqui. O que tem no ano 1000? Nada. Nada. Pode olhar qualquer parte do planeta.
Do mesmo jeito, neguinho com cavalo, arco e flecha, se matando, aquelas guerras localizadas, imperador aqui, rei ali, tal, essa coisa toda. E aí? Não é verdade? Não se esqueça que estava todo mundo morrendo nessa época, indo para o astral e reencarnando de novo. O comando do projeto astral fala, nada vai mudar. Não vai mudar nada. Esses caras estão resgatando os karmas dele. É a lei do karma, estão resgatando o karma. Morre, volta, morre, volta. Vocês entenderam? O planeta era um planeta umbralino mesmo, um planeta denso, onde as próprias pessoas que morriam, ficavam numa região umbralina praticamente. Dificilmente tinha uma ascensão, tinha uma evolução. Né? A não ser quando você pega alguns mestres, mosteiros, você vê, mesmo há 2000 anos atrás, você tem Buda, você tem mosteiro, você tem gente buscando uma ascensão, né? Não é verdade? Os grandes mestres na China, na Índia, tudo quanto é lugar. Você tem uma classe de pessoas a fim de sair da roda de samsara, a fim de sair do ciclo de reencarnações sucessivas. E durante todo o tempo, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, nos planos astrais, existe uma coisa chamada conselho kármico. Então, olha lá, isso é importante, o conselho kármico. Esse conselho kármico é o que vai preparar as reencarnações. Então esse grupo que decide. Ou seja, uma alma morre, vai para o astral, passa um tempo. Quando está chegando a sua reencarnação, o momento do seu retorno, este conselho vai preparar as condições que esta alma vai vivenciar. Ele vai escolher a família, vai escolher o lugar, as condições que esta alma vai encarnar, ok? Se ela vai ser feia ou bonita, se ela vai ter defeitos genéticos, vocês entenderam? Defeito genético, ela pode nascer torta, pode nascer, certo? Então tudo isso é planejado e projetado antes de a pessoa reencarnar. Então, tudo é decidido antes. Então, as coisas não são por acaso. Nada é por acaso. Como a biologia darwinista quis enfiar para nós, né? Então, quando você está vivendo a vida aqui, você está vivendo uma experiência, a cada momento você tem as suas escolhas. A cada momento você tem... Então, este conselho planeja tudo, planeja a descida das pessoas. Então, presta bem atenção. Aí vocês vão ter que responder, por que? Então, há 2000 anos atrás, não desceu um cientista e fez uma revolução tecnológica? Hã? Não encarnou um cientista e fez uma revolução tecnológica. Ó, a Grécia, na época de Sócrates, que é o século VI a.C., já tinha os grandes geômetras, todas as teorias de Euclides, grandes filósofos, grandes matemáticos, já dava ali para fazer uma revolução tecnológica com esse conhecimento técnico que ele tinha, científico e matemático e teórico. Dava. É só encarnar a pessoa certa para fazer aquilo. Então, veja bem, o plano astral não permitiu tecnologia naquela época. Não permitiu que nenhuma ciência se manifestasse na superfície do planeta. Vocês estão me entendendo? Às vezes você quer fazer alguma coisa, você não consegue. Eu, por exemplo, eu tenho as mãos amarradas. Eu tenho milhões de coisas que eu poderia fazer, mas as minhas mãos estão amarradas. Eles não permitem que certas coisas sejam realizadas aqui, sejam feitas aqui.
Porque não é o momento e não é hora. Não foi liberado pelo comando. Vocês estão me entendendo? Então, quem planeja tudo o que vai acontecer é o conselho kármico. Isso na vida individual de cada ser. Agora, coisas que vão fazer uma influência planetária, que vão influenciar uma sociedade como um todo, aí quem decide é o comando superior. Vocês estão entendendo? Esse comando superior, ele é extremamente importante para que em determinados momentos tudo aconteça. Então vamos chegar aqui agora, ó, nos últimos 500 anos. Vamos ver o que vai acontecer? Com certeza há uma reunião no espaço, há uma reunião do comando, e o comando fala: a partir de agora nós vamos então permitir uma mudança planetária, estrutural. Vai começar uma coisa que nós chamamos de renascimento. Em todos os sentidos, nas artes, na ciência, na tecnologia, vai haver uma revolução. Mas como é que eu faço uma revolução? O plano superior, como é que ele faz isso aqui embaixo? É. Então o que ele tem que fazer? Olha como é que é feito isso. É isso que vocês têm que prestar atenção. É feito desse jeito, para vocês entenderem por que não tem que ter mal. Que vem aqui na Terra comer criancinha no almoço. Ou no café da manhã. Né? Reptiliano, macunado com o governo americano, draconiano, tem umas coisas feias aí. Quem entra na internet fica arrepiado, não pode ver ET Grey, então você sai correndo. Vocês estão me entendendo? Então, o que o plano astral tem que fazer? Ó, nesses casos, reunir as pessoas certas, encarnar as pessoas certas no lugar certo e na hora certa que eles querem fazer a revolução. É umbralino? Não, eles têm que pegar uns seres, ou traz de fora, ou pega o cara que já está sancionando, que aqui no astral estudou física, estudou matemática, estudou as leis fundamentais, certo? Conhece, porque lá em cima tem tudo, tem toda a tecnologia já lá em cima pronta, tem todo o conhecimento, né? Então vamos preparar esse cara antes de encarnar. Antes de encarnar, nós vai dar as aulas pro cara. Ele fica 50 anos lá se preparando para descer. Certo? Então, ó, vamos botar Galileu. O Galileu é o cara que já vai fazer uma puta revolução aqui embaixo. Ele já é um cara rebelde, vai discordar da igreja, vai discordar de todo mundo, certo? Vai fazer uma rebelião aqui embaixo. Vai provar que a Terra gira, vai estudar o movimento, vai botar luneta para Saturno, já vai dar uma hora encrenca. Vai fazer uma revolução no conhecimento. Então, a encarnação ou reencarnação, né? Mas vamos falar encarnação de pessoas especiais. Para fazer uma revolução. E o plano astral vai acompanhar essa criança desde o começo. Desde o começo ela já vai implantando na memória dessa criança as coisas. Ela vai crescer um gênio, ela já é um gênio desde a infância. Ok? Você sabe quantos anos tinha Isaac Newton quando escreveu o Princípio à Matemática? O Princípio à Matemática é o cara que inventou o cálculo diferencial, o cálculo integral, tudo para demonstrar as leis de órbita de planeta. 25 anos de idade. Pergunta hoje o que o moleque com 25 anos de idade está fazendo. Está fazendo merda só na vida. Fumando crack, tá aí, sabe?
Albert Einstein, qual que é a idade que ele tinha quando ele lançou a teoria da relatividade restrita em 1905? Que já era um esforço mental para burro. Para eu dar um curso de teoria da relatividade restrita para vocês, matematicamente, vocês se descabelam. 25 anos. 25 anos é um moleque ainda, não é? Então, essas pessoas, elas não são iguais a nós. Vocês estão entendendo? Elas são muito diferentes. Muito diferentes. E esta época era uma época que a revolução era feita por um homem só, né? Feita sozinha. Hoje não é possível isso. Hoje, se você tem uma equipe de 5 mil negros trabalhando para você não faz revolução. Você está entendendo? A internet não foi feita por um cara só. Entendeu? Né? O microchip não é feita por um cara só. Então, hoje em dia, as coisas são... né? A ciência, as grandes descobertas, elas não são feitas por um único cientista. Sempre tem uma equipe, sempre tem um desenvolvimento em cima de grandes teorias que você vai chegando lá em cima, né? Então, com base nisso, com base nesta visão, essa visão tem que nos acompanhar sempre. Aí vem Isaac Newton, Galileu vem primeiro, né? Olha que interessante, Galileu vem primeiro. No dia que morre Galileu, nasce Newton. Olha que engraçado. Alguma coisa estranha, né? No mesmo ano, quer dizer, no mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo ano, né? E aí as coisas vão caminhando, né? As coisas vão caminhando. E prestem atenção. Eu quero chegar num ponto importante com vocês aqui, que é exatamente esta linha aqui, ó. Que é os últimos 100 anos. Vamos colocar 1900 aqui, né? Bom, até então, a nossa humanidade, ela era muito isolada, né? O que acontecia aqui nas Américas, quem que sabia o que acontecia na Europa, na China, sabe? Não tinha comunicação. Se você quisesse mandar uma mensagem, era por carta e demorava meses para a carta chegar até do outro lado do mundo. Não é verdade? Então, ou seja, as coisas não eram influenciadas, uma coisa não influenciava uma outra. O que acontecia aqui na América não influenciava a China, não influenciava a Europa. Né? Muito bem. Nesses últimos vai acontecer coisas que vocês vão falar assim, alguma coisa errada, alguma coisa estranha está acontecendo. Que o planeta ficou lá atrás, todo esse tempo aqui, num caminhar lento, muito lento. Mesmo após o Renascimento, o desenvolvimento da tecnologia daqui até aqui, ela caminhou de forma... Certo, foram praticamente 400 anos, mas 400 anos, cara, é tempo para burro. Né? Vocês vão ver que nesse período aqui vai encarnar grandes cientistas em torno aqui, que vai construir a física moderna e vai construir um novo planeta, um novo mundo. Tá ok? Mas vai acontecer uma coisa muito louca. Nós vamos ter, pega 50 anos aqui, né? 1950. Até pode colocar aqui. Nesse período de 50 anos, olha o que vai acontecer no planeta. 2 grandes guerras mundiais. Nunca existiu guerra mundial antes. Nunca. Um conceito de guerra que envolvesse o mundo inteiro na guerra. Porque a partir de então o mundo se tornou globalizado, se tornou conectado. O que acontecia na Europa agora influenciava o que acontecia nos Estados Unidos. Influencia comércio, isso, aquilo, dinheiro, tudo jogo de interesses.
Aí, ó, em 1900, olha, nasce a física quântica. Nasce a física quântica. Em 1945, explode a primeira bomba atômica, que é o fruto da física quântica. E tudo que vocês estão usando de celular, cristal, de tudo hoje em dia é física quântica. Tudo. Chips, computadores, internet, rede, satélite. Tudo é física quântica. O salto foi monumental. Mas por que isso aconteceu? Quem tomou essa decisão? De encarnar as pessoas certas na hora certa para fazer a revolução científica. Agora nós vamos ver uma coisa muito interessante. Vai acontecer as revoluções ideológicas agora. Vai acontecer a Revolução Bolchevista na União Soviética, certo? Que é a instalação do comunismo. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa, ela é quando? 1917. Acaba a Primeira Guerra Mundial, é que acontece a Revolução Russa. Entendeu? Ou seja, uma mudança de ideologia profunda na União Soviética. Mas olha o que vai acontecer, que tem a ver com a palestra que eu vou falar hoje para vocês aqui, sobre os monges tibetanos encarnando no Brasil. Vou pegar esse gancho, vocês têm que, porque senão vocês não entendem, tem que entender historicamente tudo o que está acontecendo, tem uma linha histórica. Para os monges tibetanos encarnar no Brasil, eles não vêm à toa. Tem um motivo, que é o centro da nossa palestra agora. Neste feeling aí, dessas revoluções comunistas, né? A União Soviética ela fica completamente dividida ideologicamente em relação ao mundo. Mas qual é a base da Revolução Russa? A base da Revolução Russa é criar a ideia do socialismo, mas o socialismo ele é anti qualquer tipo de religiosidade. É chamado de materialismo dialético, o materialismo absoluto. Toda manifestação religiosa, igrejas, qualquer religião é banido totalmente do cenário daquela cultura e daquela civilização. Ok? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, em 17 acontece a mudança na União Soviética, que é o extremismo, porque você tem um extremismo político violento, massacrando e matando os oponentes. Stalin foi um assassino terrível, aquela coisa toda, né? Cuba, a mesma coisa, que os caras são assassinos terríveis para implantar suas ideologias, suas ideias. As pessoas eram fuziladas só porque pensavam diferente de você. Entendeu? Então essas questões têm que ser muito levadas em sério. Muito bem. Quando chega o final da Segunda Guerra Mundial, existem duas grandes nações que saem vitoriosas praticamente da coisa. A Inglaterra está destruída. Que a Inglaterra, a França foi foco direto dos bombardeios e a Alemanha estão destruídos. A União Soviética os Estados Unidos não está destruído. Os Estados Unidos não foi bombardeado nenhuma vez. A única coisa que bombardearam foi lá no Havaí, em Pearl Harbor, lá numa costa longe do país, entendeu? O território americano nunca foi bombardeado por nenhum invasor durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês vão ver que os grandes cientistas, o dinheiro e a grana vem tudo para os Estados Unidos. Por que vocês acham que depois da Segunda Guerra Mundial o comércio mundial só funciona com dólar? Por quê? Que não funciona com a moeda russa? Tudo que você vai comprar é dólar no mercado internacional, né? Vocês têm que entender historicamente por que aconteceu tudo isso. Porque o dólar é hoje a moeda de troca internacional. Você está entendendo? Se você for comprar uma coisa da Alemanha hoje, você não paga em cruzeiro não, cara. Não paga em real, quer dizer. Você não tem da R$2 não. Você tem que primeiro comprar dólar, para depois pagar os alemães.
Você não faz comércio internacional com... Isso tem um motivo. Dos vencedores, dos grandes, né, que saem da Segunda Guerra Mundial. E aí começa a chamada Guerra Fria. O expansionismo ideológico. A Rússia tentando expandir o comunismo no mundo e os Estados Unidos tentando conter a Rússia na expansão comunista. Isso se chama Guerra Fria. Aí vocês vão entender por que vai ter a Guerra da Coreia, logo na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial. O primeiro conflito que vai ser é a Guerra da Coreia. Depois, da década de 50, entra a década de 60, acontece a Guerra do Vietnã. Mas acontece um fenômeno em 1949. O que acontece em 1949? Em 1949 vai acontecer duas coisas meio malucas aí, meio interessantes. A Revolução Cultural Chinesa e a implantação do comunismo na China, com Mao Tse-tung. Comunismo, e aonde nós vamos querer chegar agora? A história do tibetano. Certo? E a criação do Estado de Israel. Né? A criação do Estado de Israel, que vai ser o foco de Ameleque no Oriente Médio, que até hoje, vocês estão vendo lá, a coisa não dá certo até hoje. Um conflito interminável. Onde eu quero chegar agora? Quando o Mao Tse-tung faz a Revolução Cultural Chinesa, que é a implantação do comunismo em toda a China, vai acontecer uma coisa. A China sempre foi considerada um foco de grandes mestres filosóficos, grandes mestres espiritualistas. O taoísmo, o budismo se desenvolve na China com grande intensidade, certo? Confucionismo, mais social, mas você tem o taoísmo bem religioso e o budismo também. E o budismo, né, ele chega na China, por exemplo, no século VI, depois de Cristo. 1000 anos depois da morte do Buda. Que há a expansão do budismo no mundo, e ele vai chegar na China, no mosteiro de Shaolin. Mas uma parte do budismo vai para as montanhas tibetanas, vai para o Tibete. Só que o Tibete era China. O Tibete nunca foi um país independente. Desde a antiguidade, Tibete é uma região da China. Ok? Mas naquela época dos impérios, o imperador não conseguia dominar todas as regiões. A China era uma coisa muito grande. E o Tibete sempre teve uma cultura própria, uma língua própria, sempre teve, né, um desenvolvimento próprio. E quando o budismo chega no Tibete, o budismo ele vai passar por um processo de tomar conta do Estado. O budismo no Tibete é uma coisa muito interessante. Ele vai ser o Estado. Vocês entendem o que eu quero dizer ou não? Não tem prefeito, governador, presidente. São os religiosos que comandam toda a política, toda a economia no Tibete. É um Estado não laico. É um Estado 100% religioso, baseado no único. E quem mandava no Tibete, quem coordenava todas as decisões que se tomavam no Tibete, era o Dalai Lama. Ok? O Dalai Lama era o governador supremo do Tibete. Não só no lado político e econômico, mas no lado religioso e espiritual. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês entendem? Muito bem. Então agora, vocês têm que entender tudo o que está acontecendo é uma colocação do alto. Por que vocês acham que o alto permite Primeira e Segunda Guerra Mundial? Depois a expansão do comunismo, tudo isso aí é permitido pelo alto. Porque não estou falando que é o alto que coordena tudo. Esse é o jogo kármico, hein? Esses são os confrontos kármicos gerados ao longo de toda a civilização. São os resgates kármicos, a história kármica de todo ser humano, das guerras antigas, de todas aquelas construções. Eles vão simplesmente reajuntando novamente para as almas resgatarem seu karma dentro das mesmas condições criadas e implantadas lá atrás. O que acontece, então, depois da Revolução Chinesa? Quem assistiu um filme famoso chamado 7 Anos no Tibete?
com o bonitão, gostosão das meninas, da mulherada, né? Com o Brad. Brad. Vocês vão perceber que é exatamente logo após a Segunda Guerra Mundial. Você vê que ele está lá, ele é um soldado alemão, né? Bertinho é um soldado alemão, tal. Ele acaba a guerra, ele fica lá, certo? Cuidando do Dalai Lama lá, né? Do molequinho, que é esse Dalai que está aí, hein? A história é desse Dalai, tá? Que ele fica cuidando, e aí vai chegar uma hora que tem a Revolução Cultural Chinesa, certo? E na década de 50, o general chinês chega lá, o que acontece? Você se lembra que o general chinês não queria se ajoelhar, mas que tinha um costume no Tibete, ninguém poderia ficar acima do Dalai Lama. Então, como o Dalai Lama era pequenininho, ele ficava num trono e todo mundo tinha que ficar abaixo dele. E na frente dele tinha que se ajoelhar. Se ele se levantasse, o Dalai vir conversar com você, você tinha que se ajoelhar para ficar abaixo do Dalai Lama. Você não podia ficar mais alto que o Dalai Lama. E tem uma cena muito louca que é a hora que o general chinês chega, né? Ele chega lá, pá, com o assessor dele na mão, o Dalai Lama, todos os monges, não, tem que ajoelhar. Eu falo, vou ajoelhar merda nenhuma. Quem que é esse cara? Não vou ajoelhar para esse cara, não. Pode fazer ele levantar e vir aqui na minha frente, porque agora acabou essa história aqui. Acabou essa história. E ó, ninguém vai mandar aqui nesse Tibete. Você não vai mandar uma água nesse Tibete aqui, o Dalai Lama. A partir de hoje, quem manda somos nós aqui. É a Revolução Cultural Chinesa. Eu estou aqui representando o governo chinês, estou representando a Revolução. E nós vamos invadir isso aqui. E todos os soldados invadiram o Tibete. Toda a tropa chinesa invadiu, tomou conta da parte econômica. Por um tempo o Dalai Lama conseguiu ficar ali, certo? Mas acontece o seguinte, a partir do momento que o Dalai Lama começou a encher o saco, o governo chinês falou para ele, a tua morte está decretada. Fuzilamento para o Dalai Lama. Na calada da noite, toda a cúpula do Dalai Lama foge para o norte da Índia. Está até hoje morando no norte da Índia, o Dalai Lama, porque não pode voltar para o Tibete. E aí a China fez exatamente o quê? Todos os mosteiros, mais de 6.000 templos e mosteiros foram destruídos pelos chineses. Destruídos, posto para o chão. Só a Potala, onde o Dalai Lama ficou lá, porque hoje é, né, turístico, aquela coisa toda, eles não destruíram. Tá? Mas os chineses, eles fizeram uma coisa de invasão cultural. Hoje 10% da população do Tibete é tibetano. O resto é tudo chinês. Ou seja, a cultura do Tibete não existe mais. Olha, são 6.000 mosteiros destruídos, postos no chão. Agora eu pergunto, o plano astral não sabe disso? Quantos mestres iluminados, quantos seres, quanta espiritualidade real não tinha no Tibete? E você entra com uma filosofia totalmente materialista, acabando com tudo. Você acha que o comando não sabia que isso ia acontecer? Então, qual foi o grande projeto planetário para essas almas? Para essas almas poderem continuar não só o seu processo evolutivo espiritual, mas implantar a nova espiritualidade nessa época de grandes mudanças planetárias. Exatamente, eles não podem encarnar no Tibete de novo. Não vai encarnar onde no Tibete? Primeiro tem tibetano, a cultura tibetana morreu. Não se permite religião. Onde que se permite religião à vontade? No Brasil, todo mundo. Então, mas na verdade, esses monges tibetanos foram programados para descer no Brasil, para encarnar nas Américas aqui. Não só no Brasil, mas na América Argentina, nas Américas aqui. Até nos Estados Unidos, alguns. No Ocidente. Porque quando esses indivíduos encarnassem no Ocidente, eles iriam brotar de dentro deles, porque eles vão se contatar com os monges, porque você vai ter uma equipe de mestres
que vai ficar aqui no astral coordenando essa descida. Certo? E, na época certa, esses caras vão ser abertos mediunicamente, vão estabelecer uma relação com os mestres, com os monges que estão fora da matéria, e esses caras vão semear na superfície essa nova ordem, vai semear na superfície uma nova era de filosofia, baseada no budismo antigo, mas totalmente diferente daquela coisa antiga. Ok? Então, essa é a história e o motivo pelo qual o Brasil, principalmente, está recebendo e recebeu grandes mestres orientais que foram programados para fazer uma grande semeadura espiritual no Ocidente. Porque a Igreja Católica que mandava aqui no país não estava com nada. Era uma igreja muito atrasada espiritualmente, que não tinha absolutamente nada a oferecer, a não ser escravizar o povo com ideologias baratas, primitivas, mas conhecimento zero. Quando vocês vão ver, vamos atrelar ao Brasil. Eu vou apagar aqui, para a gente poder discutir essas ideias. Vocês vão ver que interessante, não? Ó que interessante. Quando acontece o grande movimento espírita no Brasil, o movimento espírita no Brasil. O movimento espírita no Brasil, ele começa exatamente na década de 30, 40, 50. É exatamente a época que o Tibete está acabando. As almas não poderiam encarnar mais lá. E já começou a descer aqui. Né? Então você pega os médiuns Chico, né? Você pega o Divaldo, que está vivo até hoje. Deu uma entrevista no Jô interessante essa semana. Né? Você pega os grandes médios, aí pode fazer a lista aqui no Brasil. O Zé Rigó, né? Mas você vê que esses caras, não vou falar que todo mundo é tibetano, não é isso. Não é isso. Mas vocês vão perceber que da década de 50 e principalmente da década de 60, que vai ocorrer a chamada contracultura no mundo, a revolução cultural nos Estados Unidos, o movimento hippie, né? Não a guerra, paz e amor. Vocês vão ver que é a época que o orientalismo vem para o Ocidente, em peso. Que época vocês acham que o Osho entra nos Estados Unidos? Osho. Trazendo toda aquela cultura, filosofia indiana para cá. Os movimentos Hare Krishna, todo o hinduísmo. Por exemplo, o Paramahansa Yogananda. Por que vocês têm que entender, quando você assistia a biografia do Paramahansa Yogananda, olha só, você assistiu o Wake, né? Wake. Você assistiu? Está nos cinemas, biografia dele. Ele falava assim: eu não quero ir para os Estados Unidos, eu não tenho nada para fazer nos Estados Unidos. Detesto, eu quero ficar aqui meditando nas montanhas. O mestre dele chega para ele: escuta aqui, filho, você vai para os Estados Unidos. Não é uma questão de você querer ou não querer ir para os Estados Unidos. Você vai porque tem uma ordem superior para você ir. Você não está lembrando desse compromisso. Mas como eu sou teu mestre, eu vou lembrar que você pode ir. Você vai. Então vocês estão entendendo que tudo isso que aconteceu, todos esses mestres orientes que vieram para o Ocidente para fazer uma nova semeadura, foi projetado. Da mesma forma que se projetou os cientistas, os físicos, que fizeram toda a revolução tecnológica, foi projetada a descida da parte espiritual. A parte espiritual também era uma grande revolução. E outra ainda maior, discos voadores, que começa em 47. Então esse período é um período de grande revolução, é uma intervenção.
Porque algo vai mudar necessariamente nesse planeta. Então está se preparando uma grande mudança. Em todos os sentidos, é uma mudança tecnológica, uma mudança de consciência, uma mudança de visão espiritual do ser humano na Terra. A Revolução Comunista não abafou a espiritualidade no mundo, não tem como. Mas que a Revolução Comunista vai matar o Estado Islâmico, vai matar a cultura árabe, religiosa pra caramba, não tem jeito. Certo? Por isso que o comunismo no Brasil não vai dar certo nunca, não deu certo nunca. Não vai dar certo. Porque eles não vão conseguir matar a raiz do movimento, que é a religiosidade. Né? E, por exemplo, com religiosidade você tem que admitir um outro líder, que não seja só ele, né? Tem um líder religioso. O comunismo não admite um líder religioso tomando conta do país também, por isso ele passa a régua em todo mundo. Certo? Quantos líderes religiosos não foram fuzilados em Cuba? Na União Soviética e tudo mais. Bom, então, eu quero que vocês entendam que é importantíssimo compreender que qualquer revolução um pouco mais que vai mudar a face é algo que vem do alto. Você vê, um médium como Chico Xavier, se o plano astral não prepara ele, não abre a terceira visão dele, ele não faz nada do que ele fez. Ele vai ser uma pessoa comum como qualquer um de vocês. Vocês estão me entendendo? Tem mestres, por exemplo, aqui, tem grandes mestres que não eram paranormal, não eram vidente. E fizeram grandes revoluções culturais. Pega o Osho, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Tinha uma força, mas ele não era um paranormal, o Osho. Não era um médium vidente. Era um grande filósofo que trazia uma nova percepção da realidade, uma nova visão de mundo, uma visão do ser humano. E, olha que louco, uma linguagem ocidental. Ele foi um cara programado para vir para o Ocidente, sabia? Ele veio um cara programado para vir para o Ocidente e ele brincava com o materialismo ocidental. Ele brincava com dinheiro, com riqueza, com Rolls Royce, sabe? Ele brincava com essa riqueza material do Ocidente. Né? Porque as pessoas pegam hoje e vão acusar ele de bilionário. Ah, claro, tá, vocês não são milionários também? O mundo material para mim não significa muita coisa. É que o ashram dele era o seguinte, sabe? As pessoas largavam de tudo para viver no ashram com o Osho. E nos Estados Unidos, os alunos do Osho eram ex-drogado, ex-prisioneiro, bandido, artista de cinema, nego bilionário, que tinha um tanto de dinheiro. E os caras levavam grana e largavam lá. Dava presente para ele, dava Rolls Royce de presente. Ele falava, larga aí. Uma hora, né, acha que vai fazer com esse negócio aí, quando a gente precisa vender para comprar alguma coisa, né, compra. Mas o Ashram se tornou muito rico. Tudo que ele ficava lá as coisas, sabe? Entendeu? É. Você vê que já o kardecismo, ele é uma linha, o espiritismo brasileiro, ele tem uma visão caridosa. Então o espírita, ele tem que fazer caridade. Então o espírita, ele tem uma característica de não acumular riqueza. Toda a parte material ele cria uma doação, ele doa. Certo? Que é o espírito do kardecismo. Mas o orientalismo é diferente, o orientalismo não tem essa visão muito kardecista, assim, muito, né? Como lidar com o material. Ele tem uma visão diferente, né? Você está entendendo? Por exemplo, se você tiver bens materiais e souber utilizá-los, não tem nada de mal, não tem nada de ruim nele. Entendeu? É só você usar bem, usar com sabedoria a parte material, que é uma energia que você movimenta. Né? Pra gente estar sentado aqui, fazer um trabalho, a gente tem que ter um espaço, tem que ter um lugar, tem que ter a coisa. Isso é dinheiro também que paga. A gente tem que trabalhar, a gente tem que reverter tudo isso no processo para criar tudo isso. Tá? Então, nós estamos vivendo uma época de grandes mudanças. Então, veja bem, no meu caso, no Ocidente aqui, eu sou um estranho no ninho. Certo? Quem conhece o meu trabalho desde muito cedo sabe que a minha base era chinesa. Né? Eu comecei a dar aula de Tai Chi em 1977, eu botei uma escola de Tai Chi Kung Fu. Né?
meditação, espiritualidade, certo? Os meus guias espirituais são todos chineses. Entendeu? Por que nós recebemos esse contato? Porque nós tínhamos um trabalho a fazer aqui. Nós tínhamos uma missão a fazer aqui. Entendeu? Você vê, eu fiquei mais de 40 anos e ninguém sabia quem eu era. Só meia dúzia, que eu sei quem está muito próximo de mim. Agora, quando a internet explodiu, quando os meios de comunicação fizeram essa revolução, isso aí foi para o mundo. Então vocês têm que entender que esta internet é a grande revolução tecnológica da informação. E informação é sabedoria. É ou não é? Você sabe das coisas com a informação. É conhecimento. Informação é conhecimento. Se você não tiver informação hoje em dia, né? Hoje acontece uma coisa aqui, eu já estou mandando informação para a China. O cara na China recebe uma foto da nossa palestra, do nosso bate-papo aqui. Né? Se a gente quiser gravar e mandar ao vivo, as pessoas lá na China estão vendo ao vivo o nosso bate-papo aqui. Online. Antigamente, só quem aparecia na Globo, quem era dono dos meios de comunicação, dominava. Quem não aparecia na Globo não existia. Certo? Hoje não, hoje a internet acabou com esse negócio. Hoje você faz uma musiquinha sua, mete na internet, daqui a pouco tem 1 milhão de visualização. Ou seja, você fica conhecido, as pessoas te conhecem. Não é verdade? Então, a ideia de trazer... Olha lá, Ariel. A ideia de encarnar mestres orientais no Brasil foi para semear uma nova ordem religiosa, uma nova ordem filosófica, uma nova ordem, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a espiritualidade e a religiosidade, que o próprio espiritismo, ele não é suficiente. Porque o espiritismo kardecista, o kardecismo, ele é um católico modificado. Mas com os mesmos dogmas do católico, os mesmos dogmas da Bíblia, a cultura bíblica, certo? Que é uma cultura judaica. Era necessário, neste momento, trazer outras formas culturais para as pessoas poderem checar isso. Você está me entendendo? Então, quando chega o budismo, chega o hinduísmo para nós, as escolas de yoga, as escolas de tai chi, hoje tem cidade que não tem uma escola de yoga? Fala para mim. Todas as cidades têm. Até a Ariel está dando aula de yoga lá. Né, Ariel? Entendeu? Isso é importante. Isso significa o quê? Significa uma grande influência do pensamento oriental nos dias de hoje. Isso foi planejado. Isso foi planejado. Né? Planejado. Os monges, aconteceu o seguinte, os monges quando morreram e foram para o astral, eles não podiam voltar a encarnar no Tibete. Não tinha mais tempo para eles. Eles voltaram e viver uma vida no monastério. Então lá em cima eles planejam, vamos descer, todo mundo, nós vamos encarnar aqui, nós vamos fazer uma revolução lá embaixo, hein? Vamos descer no Brasil, vamos descer não sei aonde. Certo? E esse pessoal vai fazer uma revolução. Porque espiritualmente eles estão prontos para isso. São pessoas que passaram em mosteiro, viveram vidas inteiras lá dentro. Né? Eles aceitaram o desafio de não estar em mosteiro, mas de entrar na vida, de fazer essa revolução. De cumprir uma missão. Trazer um novo conhecimento que é mais um salto evolutivo para a humanidade. O Tibete está lá, ele está morto. Vai fazer uma viagem para o Tibete hoje, você dá risada, só tem chinês lá com metalador assim na porta. Onde você vai? Vai na China, fazer uma excursão na China, cara. O chinês anda junto com você lá. Você vai visitar o mosteiro Shaolin, o guia vai junto com você lá, ó. Você não pode dar um passo fora daquela linha marcada, tá entendendo? Dá um passo fora, pode voltar. Você não pode conversar com as pessoas. Sabia? Não pode. Você não tem uma liberdade de fazer o que você quer lá na China. Certo? A revolução cultural ainda persegue. Ai, ai. Então você vê, aquela parte do mundo parece que entrou num obscurantismo filosófico e espiritual, né? Mas deu uma ascensão, você vê, econômico, social, tecnológica, aquela coisa toda. A China está hoje no top, né? Mandando uma para a Lua. A China vai mandar uma para a Lua também.
Mas, e aquele lado espiritual, esotérico dela que poderia florescer, que ela não permite que isso aconteça? Porque ainda tem o regime comunista por trás muito forte. Tem uma abertura de mercado, não confunda abertura de mercado com uma abertura filosófica, religiosa e ideológica. Tá? Eles só tiveram que fazer essa abertura de mercado, porque senão eles não iam sobreviver. Aí eles iam ser destruídos, né? Porque eles tiveram que ter que disputar economicamente o mercado, botar os produtos no mercado, senão a população vai viver do quê? Né? Mercado mundial. E a União Soviética teve a abertura, a União Soviética, o comunismo na Rússia quebrou. Hoje não existe um comunismo na União Soviética, mas existe ideologicamente uma... Hoje até a religião é permitida na União Soviética. A igreja russa voltou a abrir, voltou a funcionar. Certo? A chama ortodoxa, né? No cristianismo ortodoxo. E é engraçado, né, que quem toma conta lá em Israel, sabe em Israel, os pontos turísticos de Cristo, certo? Toda a Via Sacra, onde Cristo nasceu, aquela situação toda. Não é a igreja católica que manda lá, sabia? Lá é a igreja ortodoxa, grega, que também é russa, tá? Não é, os pontos turísticos lá são igrejas ortodoxas. Não é a igreja católica, não é o Papa de Roma. O Papa tem que pedir autorização para ir lá. Que não é dele. Sabia disso? Não sabia? Ele tem muita encrenca ainda. Às vezes o Papa vai lá fazer uma visita, tem que pedir, porque a igreja é ortodoxa, a igreja não é romana. Santo Sepulcro, todos esses lugares, quem manda, né? Vocês não sabiam disso? Você não tinha essa informação? Ô, louco. Tá bom, mas tudo bem. Né? Agora tem que ler bastante internet, tem bastante History Channel, pra você saber como é que funciona a coisa lá, né? Senão o Papa já estava lá, morando lá. O Papa não ia morar em Roma, lá onde Jesus nasceu, pô. Né? Mas não, lá tem um entrave. O entrave lá é muito grande, né? Porque você tem um entrave político entre palestinos e israelenses. Você tem um entrave religioso entre os árabes e os israelenses. E você tem 3 religiões ali brigando entre si, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? E 2 cristianismos. Mas isso é comum, porque o próprio Islã tem o xiita, tem o sunita também, eles brigam entre si também. Até aí, nós aqui no Brasil tem quantos cristãos, né? Então, 100 mil, cada esquina você vê um templo da sagrada não sei o quê, né? Que não falta é crente aqui abrindo igrejinha nova, né? Você está entendendo? Pequenas igrejas, grandes negócios. Claro, igreja, religião virou um negócio no Ocidente. Um puta negócio. É engraçado. É engraçado porque você tem um discurso, você não ensina nada, você só promete. Você só promete que o pastor faz além de prometer que Deus vai te curar, que Deus vai resolver. Em nome de Deus, o nego promete Deus e o mundo, né? Mas se Deus não curar, o problema é Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Você vê, ele tira o corpo fora, né? Você não mereceu a cura de Deus. Mas cobrou, né? Ai. Então, o que nós devemos entender é que este século que passou, o século XX, foi o século que o Comando Superior da Terra programou todas as grandes mudanças planetárias. Ok? Olha, cara, chegada dos ETs, bomba atômica, 2 grandes guerras mundiais. Nunca existiu nada disso antes. A física quântica, a revolução tecnológica da década de 60, 70, os computadores, a rede da internet, que agora no 3º milênio, né? Você vê que o 3º milênio é a era da internet, porque antes não tinha internet. Você sabe que a internet no Brasil ela só funcionou depois de 2010. É ou não é verdade? Quando que vocês começaram a entrar na internet e poder assistir um vídeo na internet? Quando? Pensa. Não é coisa de 10 anos. A internet era lenta pra cacete, cara.
Eu lembro, ó, presta atenção, em 2000, eu lembro que eu acompanhei bem isso, eu vivi tudo isso, né? 2000 eu me mudei para uma casa aqui e eu tinha o meu computadorzinho, a internet era discada. Sabe que você liga na linha telefônica, quanto é 22K, né? Quanto é que é? 56. E aquele barulhinho. Mas já melhorou bastante, que já tinha sala de bate-papo, lembra? Você entrava na sala de bate-papo do UOL, tinha o Mirk. Lembra do Mirk? O Mirk era legal, né? Sabe por que eu fiquei emocionado? Quando eu era criança, quando eu era moleque, tinha assim 14, 15 anos, eu era radioamador. Radioamador. Então eu ia em todas as reuniões da Rádio Amadora aqui de Limeira, dos técnicos, falava no rádio. Puta, era uma... Quando você chegava ali, conseguia falar com um cara lá da Europa, sabe? Nossa senhora, o cara mandava um cartão. Porque a gente fazia, o cara mandava um cartão para você. Se você fizesse um contato com alguém da Europa, com alguém da China, o costume era trocar um cartão. Para provar que você entrou em contato com o cara lá, entendeu? O radioamador dava o PY, dava o prefixo do cara, tá? Porque todo radioamador tem um prefixo pessoal. É um documento que é o seu nome. No mundo inteiro só tem aquele lá. Então, você chegava nas reuniões de radioamador, né, que tinham disputa para você mudar de classe, porque tem classe A, B e C, não sei se vocês sabem. Né? A classe C só pode falar numa frequência. A classe B é só numa outra frequência. E a classe A é o radioamador que pode falar em qualquer frequência. Ele tem autorização do Dentel, tudo isso aí, e é tudo. E você vai mudando de classe à medida que você faz os contatos, que você tem que ter tempo de vivência. Era como se fosse uma disputa. Então, se você tivesse tantos contatos internacionais, tanto assim, tal, você podia entrar depois, fazer um exame para entrar na classe C. Tinha que saber telegrafia. Ó, para entrar na classe A, você tinha que saber telegrafia. Era um saco aquela porra, cara. Mandar uma mensagem, ela fica interpretando aquele traço, ponto, traço, ponto, traço. Era uma merda. Agora você imagine para mim que quando vem um Mirk, você digita uma mensagem, manda e vem na hora a resposta, você fala, já está falando quase com o mundo. E quando entrou o Messenger com imagem, lembra do Messenger que você mandava, mas viu o cara ali, depois você botou o microfone e falava. Quando o Messenger começou a falar com imagem, pra mim que era um radioamador, eu falava, puta que pariu, cara. Eu pego os meus amigos, cadê o radioamador? Ih, tá tudo aposentado enferrujando, que ninguém usa essa merda mais. Quem usa radioamador? Mas vocês vão ver que numa época de crise, só radioamador funciona. Porque para tudo, satélite, isso aí que meleca tu, que só vai conversar radioamador. Sabia? Porque não precisa de satélite, não precisa de nada, não precisa de rede, não precisa de nada. Eu digo satélite lá em cima, pifar, acabou a internet, cai tudo, televisão acaba, não tem comunicação mais, porque ela é muito frágil, né? O sistema. Então tudo isso mostra uma evolução muito radical nos últimos 100 anos e neste milênio. Vocês têm que entender que aquela linha do tempo, os caras não fizeram a revolução lá atrás, eles não encarnaram ninguém, não. Ficamos 2, 3, 7 mil anos na primitividade. Então, vocês têm que entender que está acontecendo uma grande mudança no planeta. Certo? O mundo está sendo preparado para uma mudança radical. E vai acontecer um fenômeno que vai mudar isso. É uma intervenção, os caras estão planejando lá em cima essa mudança. Quando ela chegar, vocês não vão conhecer o planeta depois dela. Entendeu? Não tem, é uma coisa assim que, por exemplo, duas coisas vão bater de frente com a humanidade. E o plano astral vai forçar essa barra. É a descoberta da vida após a morte e os extraterrestres. É a chave da grande revolução planetária, são essas duas coisas. Então, estude ufologia, estude extraterrestre o máximo que vocês puderem e estude o máximo que vocês puderem vida após a morte, porque a coisa vai funcionar por esses dois ângulos aí. Certo? Porque a hora que o comando liberar, em 2, 3 anos você não vai conhecer mais a Terra. Vocês vão falar, olha antes, olha gente, sabe?
Você imagina você pegar um celular hoje aqui e ver a imagem de uma pessoa no Japão, falar com ela ao vivo, e eu na época do radioamador. Com a puta antena lá em cima da casa, um rádio desse tamanho assim, o cara escuta. Aí você escutava um cara chamando. Escutar um cara chamando não significa que a hora que você falar ele vai te escutar, porque depende da tua antena, se a tua antena vai chegar até ele. O seu sinal vai chegar até ele. Entendeu? É. Então, olha para o Brasil. Olha para o Brasil na década de 50, 60, 70, 80. Antigamente, só a religião católica tomava conta de nosso país. Ela tanto tomava conta que vocês têm que entender que todas as cidades do Brasil, o centro da cidade é a catedral. É ou não é? Isso é símbolo do domínio religioso, ideológico. Nenhum prefeito se elege se o padre não apoiar. Então, o padre é o segundo poder nessas cidades pequenas. Entendeu? Então, quando o espiritismo chega, ele vai ser uma revolução ideológica contra o catolicismo. O catolicismo vai ficar louco por causa dessa chegada, dessa nova condição. Porque pela primeira vez na história, você não precisava mais ir à igreja, você não precisava do padre para nenhuma manifestação espiritual superior. Senta na sua casa, reúne numa mesa, um médium fala direto com a fonte. Você não precisa de intermediário do padre, nem o padre confessar os pecados para o padre. O padre se tornou intermediário entre Deus e o homem na terra. Certo? Acabou. Então você tirou o poder central da igreja. E ao mesmo tempo, vocês vão ver que ao mesmo tempo, quando há a imigração japonesa para o Brasil, que começa no começo do século, a imigração japonesa traz as artes marciais, traz judô, traz o karatê, traz a filosofia budista. Porque a migração chinesa no Brasil, ela vai entrar muito mais. A indiana, então, nem se fala, ela vai chegar muito depois. Tá? Então, o conhecimento da Índia no Brasil e no Ocidente, ela começa com esse movimento do Paramahansa Yogananda indo para o Ocidente. O conhecimento oriental que nós temos aqui passa pelos Estados Unidos, não vem direto para o Brasil. Você entende o que eu quero dizer? Todos os livros que nós tínhamos foram publicados nos Estados Unidos e traduzidos para nós. Não era um cara que aqui escreveu, ou veio um cara e escreveu em português aqui, está entendendo? Então, todo o nosso conhecimento do orientalismo era um material que vem dos Estados Unidos, certo? Que vem da Europa, né? Que a Europa, a Inglaterra, por exemplo, ela teve muito contato com a Índia por causa da chamada teosofia. Olha o que acontece. O conhecimento indiano, ele vem para o Ocidente através da teosofia. Dos males o pior, né? Com um monte de erro cometido pela teosofia, mas até aí tudo bem, o conhecimento de uma certa forma ele vem, né? Porque vocês sabem que no começo do século a Inglaterra a Índia era uma colônia inglesa, né? Aquela coisa toda, era dominada pela Inglaterra. Então, muito desses conhecimentos indianos foi para o Ocidente através esse comércio com a Índia, né? Então, a yoga, né? Os conhecimentos, a coisa toda. Então, na segunda metade do século, por exemplo, os Beatles, né? Quando começa a revolução hippie, né, no mundo, a gente é na década de 60, os Beatles, quando ele está no auge da carreira deles, que eles estavam influenciando demais o mundo, eles pararam para pensar, John Lennon, George Harrison, principalmente, falaram, pô, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos levando para o mundo? Nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo no mundo. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Então, sabe o que eles fizeram? Eles entraram em crise de consciência. Eles foram para a Índia buscar o Maharishi Maharaj Yogi para ensinar meditação, para ensinar espiritualidade para eles. Que o universo da droga estava matando todo mundo, eles estavam entrando no universo que também não tinha para onde ir. Então, o Maharishi Mahesh Yogi montou uma escola na Inglaterra. Os Beatles
que eram os caras, imagina o sucesso que não fez, imagina que ele era guru dos Beatles. Né? Então aquilo explode para o mundo. Entendeu? Aquilo explode para o mundo. Então, todo mundo percebeu essa influência do... Vocês conhecem aquela capa famosa do Sgt. Pepper, do Beatles, o disco do Sgt. Pepper and the Hard Bands? Você precisa identificar todas aquelas pessoas que estão naquela capa lá. Naquela capa tem o Aleister Crowley. Naquela capa tem o Paramahansa Yogananda. Tem uma Maharishi Mahesh Yogi. Tudo naquela capa do disco. Tem um monte de cara lá que vocês não sabem quem é. Que são pessoas importantes da revolução cultural, da revolução espiritual do século XX. Né? Então, só para vocês entenderem que esses mestres tiveram a missão de vir para o Ocidente. Paramahansa não queria de jeito nenhum vir para o Ocidente. O mestre dele falou assim: você vai porque nós estamos mandando isso aí. E esses mestres eram caras que sabiam do plano lá de cima. Entendeu? Esses caras, o mestre do Paramahansa era um cara que... Né, quem lê o livro dele, né? Leia o livro do Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo que é clássico. E vocês vão perceber a necessidade de ele ir para o Ocidente. E transmitir a meditação, transmitir a cultura indiana, a religiosidade indiana, num mundo totalmente materialista. Numa sociedade que estava precisando desse impacto, de uma nova consciência, de uma nova cultura, de uma nova forma de viver a espiritualidade. Então, vocês vão ver que nós vamos ter dois tipos de revolução ao mesmo tempo. Você vai ter a revolução tecnológica e científica, e você vai ter a interferência de religiões mais avançadas nas primitivas do Ocidente. Tá? O Espiritismo ele vem fazer uma grande revolução aqui, e a chegada do orientalismo no Ocidente já na segunda metade. E hoje nós estamos num momento aqui no Brasil de fazer o upgrade do kardecismo. Nós temos que fazer o upgrade do kardecismo. Tá? Que tem que introduzir ufologia, tem que introduzir os ETs, tem que introduzir toda essa nova consciência. Certo? Que não tem, o kardecismo não tem esse tipo de conhecimento. Né? E partir por um passo lá na frente, um passo a mais. Porque os espíritos, na década de 50, eles foram muito limitados. Ele até um ponto não ensinava mais, até um ponto não ensinava mais. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho a mão amarrada. A mão amarrada porque eu quero fazer um monte de coisa, eu plano, calma, isso não pode ser feito ainda, não, eu fico amarrado. Você está entendendo? Só a época certa, a hora que tudo for liberado, aí ele fala, conjuntamente a gente vai fazer, segura aí e tal. Sabe? Então, a gente tem que obedecer ordens do alto. Eu obedeço ordens o tempo todo do alto. Eu não posso fazer o que eu quero. Entendeu? Por exemplo, mas eu não fui um cara projetado para sair do Brasil. Vocês podem ver que eu não tenho a mínima vontade de sair do Brasil, fazer conferência lá fora. Sabe? Vai ser o contrário, viu? Vocês vão ver. Vai chegar uma época que os caras de lá vão vir tudo atrás de nós aqui. Vão vir tudo atrás de nós aqui, como já está acontecendo. O pessoal não vem tudo atrás do João de Deus lá. O pessoal já não sai lá, não sei de onde para vir. Vai vir aqui. Nós vamos ser o berço dessa mudança de consciência. Nós vamos ser o berço da manifestação ufológica. Nós vamos ser o berço de uma nova era para o planeta Terra. Porque lá não tem condições de se manifestar esse tipo de coisa. Na Europa. Na Europa, na China, no Oriente Médio, isso não vão ser o foco da revolução lá, da nova consciência. Vai ser as Américas aqui. E vai ser a América do Sul, não a América do Norte. Você vê que a quantidade de disco voador no México é absurda? O México tem uma influência ufológica muito grande. Por quê? O México é igual a nós, é terceiro mundo, é nós, cara. Faz parte da América Latina, né? Como a gente fala. Né? Mas tudo bem, né? Nós estamos nessa luta, né? Nós não somos primeiro mundo, né? Mas a nossa religiosidade é de primeiro mundo. Entendeu? Embora você vê todas as manifestações. Por quê? Porque é permitido, né?
Nós somos um lugar onde tudo é permitido. Vai fazer isso na Alemanha. Ser preso no dia seguinte. Charlatanismo. Você não pode falar que você é um médium na Alemanha. Eu prendo você. Porque as regras são diferentes lá. Entendeu? Então no Brasil, essa manifestação espiritual, ela é muito, muito bem-vinda. Então vocês têm que entender que hoje encarnado no Brasil, existem muitas mestras orientais. Muitos mestres orientais. E aí alguns deles não se lembram. Raro o cara que sabe quem ele é na vida anterior. E que veio programado para fazer isso. Eles estão sendo professores de yoga, estão sendo professores disso, estão dando aula, criaram um vínculo por simbiose com o Oriente, sabe? Mas não sabem, às vezes não têm a consciência clara do que foram em vidas passadas. Mas quando desceram aqui, se identificaram de imediato com a cultura oriental. Isso os conduziu para uma jornada conectada com o Oriente e semear depois aqui a cultura oriental. Então vocês veem como tudo é planejado? Tudo é planejado? Então é isso. Vamos fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta.